Voltamos à nossa conversa com a Maristela Prílipes, da Associação Jacarense dos Diabéticos. Bom, Maristela, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a sua infância, né, as descobertas da diabetes. Da sua adolescência, como é que foi a sua adolescência? A senhora chegou a estudar, fez faculdade? Conta um pouquinho como é que foi os seus estudos. Graças a Deus eu fiz faculdade, eu nunca, assim, vi o diabetes um empecilho assim, né? Eu sempre fiz, graças a Deus consegui tirar a minha carteira de motorista, estudei, fiz até a faculdade, só não consegui terminar a faculdade por condições de dinheiro mesmo. Mas qual faculdade era? Eu estava fazendo ciências da computação, eu amo matemática. Gosta desde pequena de matemática? Desde pequena, e meu pai, nossa, eu ficava fascinada assim, a gente ia no supermercado, minha mãe ia pondo as coisas, ele falava, vai dar tanto, você chegava no caixa, até os centavos, ele tinha uma memória que... Acertava todo o preço. Todo. E os seus trabalhos, a senhora chegou a trabalhar na adolescência? Conta pra gente desse caminho aí. O meu primeiro emprego que eu consegui, eu trabalhei na Santa Casa durante 2 anos, trabalhei na recepção, e aí lá eu fui conhecendo também outros diabéticos, foi muito bom trabalhar assim na área da saúde. Aí eu trabalhei com médicos, aí pela faculdade eu dei aula em escolas do estado, e agora hoje, atualmente, eu estou aposentada por causa de um problema que deu no meu rim, por causa do diabetes, e estou aí tentando ajudar as outras pessoas com o diabetes. Mas naquela época, a senhora sentia algum tipo de preconceito, assim, na hora de arranjar emprego, ou sei lá, passou por algumas situações complicadas também? Infelizmente, se você falava que você era diabético, ninguém te pegava. Então, eu praticamente tinha que esconder que eu era diabética. Aí, só uma vez que eu passei mal na Santa Casa, que daí eles foram descobrir que eu era diabética. E depois da Santa Casa, a senhora foi trabalhar onde? Daí eu trabalhei em vários consultórios médicos. Então, como secretária? Como secretária. E nesses contatos que a senhora tinha com as pessoas também que eram diabéticas, essas pessoas tinham as mesmas dúvidas que a senhora tinha quando adolescente ou quando criança? Como é que começou essa conversa da senhora querer ajudar, passar um pouco da sua experiência para quem a senhora ia encontrando aí pelo caminho? Então, as pessoas achavam assim, que o diabetes você ia morrer. Então, as pessoas praticamente assim... comiam coisas em exagero, daí iam parar no hospital por hiperglicemia, né? Como nessa época não se tinha muita informação. Depois que começou a se ter muito mais informação, orientação, e você conseguir... E o jeito de controlar também, os medicamentos que foram aparecendo, nossa, mudaram muito. E o que faltou muito para a gente no começo do diabetes foi o glicosímetro, que podia monitorar para você saber como que estava. Quando o glicosímetro veio, que a gente conseguiu aí ter uma qualidade melhor de vida e um controle melhor do diabetes. A senhora diria que o glicosímetro foi a melhor inovação do diabetes, ou teve algum outro remédio, algum outro aparelho que foi mais revolucionário? Não, o glicosímetro foi o melhor. Se você visse no começo, meu Deus, tinha cada aparelho que dava medo de se ver. Tinha um que era um revólver, que ficava um rombo no braço quando você aplicava. E dava medo de ver o aparelho. A senhora é interessante porque a senhora no primeiro bloco falou que tem ainda guardada a seringa, né, a agulha. A senhora tem uma espécie de um museu, né? Tenho. Dos aparelhos que a senhora usou do diabetes, né? Então, até quando a gente, né, vamos ver se a gente tiver a nossa associação, porque estão prometendo e não aparece, aí a gente vai montar lá o museu, e muitas pessoas também trouxeram algumas coisas antigas para a gente poder montar. O que tem, por exemplo, além da seringa, o que tem mais de interessante? Então, o primeiro aparelho de medir glicose era desse tamanho. Dava medo de ver. A gente tem também esse aparelho guardado. Quer dizer, antigamente, se a gente pensar bem, era tudo
tudo coisas grande, né? rústicas, Coisas assim. rústicas, né? E, pelo amor de Deus, era muito, muito difícil. E quando as pessoas iam perguntar para a senhora ou tirar alguma dúvida, o que eles mais queriam saber? O que eles mais queriam perguntar das pessoas que descobriam que eram diabéticas, né? Ou tinha alguém da família? O que eles queriam mais saber? Não, se era difícil, assim, o tratamento. E, assim, quando foi descoberto, a gente não podia comer muita coisa, né? O açúcar, então, era proibido. Era um X, assim, vermelho que dava medo. Mas aí, depois que as coisas foram melhorando, aí a gente foi vendo que os alimentos, né? Tanto o salgado... Também, né, tem o carboidrato que ajuda a subir a glicose. Fruta, nossa, a gente achava assim, beber o suco de fruta, né? Ah, vamos tomar o suco. Aí você ia ver a glicose em 500, 600, que era o açúcar da fruta, que também alterava. E que tipo de alimentação que a senhora tinha? Ou criança ou adolescente, o que a senhora comia? Além do arroz integral horrível lá que a senhora falou. Então, era só o arroz integral e mais, assim, verduras, né? Aí depois, até quando minha mãe passou... Eu me lembro até hoje, nossa, o Dr. Lino, assim, aqui de Jacareí, foi a salvação para mim. Ele falou para minha mãe assim, como que a senhora está dando arroz integral para uma criança que está em desenvolvimento? Quando ele falou assim, ela precisa comer de tudo. Foi aí que eu comecei a desenvolver. Eu tinha 11 anos, a minha estrutura óssea era de 9. Aí depois que ele liberou, aí que eu comecei a desenvolver. Mas liberou com assim, cuidados, né? Isso, com moderação. Com moderação. Daí ele falou assim, ó, deixa ela comer o arroz integral, ela quer comer o pão. Daí ele falou, né, procura só tirar o miolo, que o miolo que vai fazer subir mais, mas deixa ela comer de tudo. E foi aí que eu comecei a desenvolver. E quando ele liberou, o que a senhora mais gostava de comer, que antes não podia? Ai, o pão. Minha mãe dava o pão integral também, que... Era ruim. Ai, era um pouquinho ruim. Nossa, quando falou assim, sabe assim, você comer com gosto, assim. Nossa, foi muito bom. E também imagino que a senhora tenha passado por vários médicos ao longo dessa trajetória de... Quais foram esses médicos que mais abriram essas portas, além desse Dr. Lino que a senhora falou? Quais outros mais te deram notícias animadoras ou falar, não é bem assim? Foi também o Dr. Rafael, também foi o Dr. Rafael, e aí depois eu conheci a doutora Renata, que é uma médica também, nossa, muito espetacular. Ela também ajudou muito, e é que ela não sabe mexer assim na bomba de infusão. Hoje, atualmente, eu trato com o Dr. César também, o Dr. César Hanna, que é um excelente também endocrinologista, que me ajudou assim a melhorar 100% o meu diabetes. E a gente falou em comida. De bebida, a senhora era água, suco, mas... Era só água ou suco, mais nada. Dependia do suco ainda também, né? Sim, tinha tudo isso. Porque e no começo também, não se tinha nada diet. Nada? E vamos supor, minha mãe foi inventar de fazer um bolo e colocou adoçante no fogo. Aí ele amargou. E daí a gente não tinha quase condições. Ai, ela fazia você comer aquele bolo amargo. Olha, foi muitas coisas. O arroz integral, ela comprava onde? Ela comprava no mercado municipal. Vendia a granel e parece que demorava 2 horas para ficar pronto. Que tinha que ficar cozinhando. Não é igual agora, né? Não, que é bem... Era muito, muito difícil. E aí a senhora vai passando os anos, a senhora vai com seus trabalhos, e quando é que a senhora faz esse chamado de criar uma associação dos diabéticos, né? Já tinha existido uma antes, né? Uma associação antes do diabetes, que era do Dr. Bellini, se não me engano, né? E da esposa dele. Então, logo que eu mudei para cá, eu tinha visto sobre a Associação de São Paulo, da DJ. Juro para você, eu tinha acho que 17 anos,
liguei para eles, consegui o telefone, liguei para eles. Eu saí daqui de Jacareí sozinha, fui lá para São Paulo. Eu passei um dia, nossa, eu falei assim, gente, a vida é diferente. Eles me deram muitas orientações. E daí eu falei, gente, precisa ter uma associação em Jacareí. Aqui a gente não tinha... Você chegava na UBS, ninguém sabia te explicar onde você fazia a aplicação. Não E tinha, lá né? em São Paulo, aí eu tive todas as orientações. Daí eu falei, a gente precisa melhorar. Daí a gente teve a associação do Dr. Bellini, que, nossa, também ajudou muito. A gente conheceu, porque assim, todo lugar que eu ia, eu não conhecia ninguém. Eu achava que eu era a única que tinha. Aí, quando a gente foi, eu descobri outras pessoas. Até eu tenho uma grande amiga, a Daniela, que a gente se conheceu na associação do Dr. Bellini. E essa amizade a gente tem até hoje. Essa do Dr. Bellini era anos 90, não? Ou já era 2000 e pouco? Não, foi 90. Anos 90, né? Isso. A associação acabou por quê? Qual o motivo? Então, é a falta de interesse do pessoal. E não se tinha muita ajuda, daí a associação acabou, né? E depois foram surgindo coisas melhores, e daí eu vi a necessidade de se ter a associação. Inclusive, até aqui do Vale do Paraíba, Jacareí é a única cidade que tem. A única? A única cidade que tem uma associação brigando pelos direitos dos diabéticos. Lógico, hoje a gente tem a internet, então é muito fácil a gente pesquisar qualquer coisa e, Sim. E quem descobre que é diabético hoje está num paraíso, né? Porque tem todos os recursos possíveis. Tem. Mas assim, anos 80, anos 90, como a senhora mesma falou que ligou, né? Telefonou para a Associação de São Paulo para ir lá. De onde que a senhora tirava informações? Além dos médicos? Então, tinha outros meios para se tirar informação? Quem me passou, acho que foi o Dr. Bellini, não, foi o Dr. Agora eu não lembro se foi o Dr. Rafael ou o Dr. Bellini. Daí falou assim, tem também uma associação em São Paulo. Aí eles me passaram o telefone, eu liguei e daí eu fui para lá. Daí eu falei, a gente tem que fazer isso também em Jacareí, melhorar. Mas quando a senhora foi, a senhora tinha 17 anos, né? Sim. Isso era 84, isso aí. Isso. Quer dizer, de 84 até a associação do Bellini foram mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos para trás. Então, daí em 95 foi criada a insulina Lantus, que foi um avanço das insulinas. Daí a gente teve aqui em Jacareí também, né? Uhum. E a gente fundou a nossa associação em 2006. Fez agora 17 anos, né? 17 anos. Outubro, né? Que fez 17 anos. Isso, dia 23 de outubro. A ideia da associação foi sua? Foi minha e de outras pessoas. Até a Clau falou assim... Você tem certeza que você vai levar para frente? Porque hoje a gente vê, né? A gente estava falando antes da gravação, a quantidade de burocracia, né, que tem, e o poder público não quer ajudar, e a sede não sai até hoje. Sim. Quer dizer, a senhora sabia o que estava esperando, né? Sim, e juro para você, eu já estou assim, preparada tudo pro não. Nunca, quando você recebe uma resposta positiva... Nossa, juro pra você, fala assim, nossa, será que eles estão certos? Será que eles não se enganaram? Será que eu escutei bem? Juro pra você, porque é muito difícil. A gente vai falar mais sobre isso no terceiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo, o Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.